Capítulo 1, verso 4. Profeta Jonas. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Diga misericórdia. Dois profetas Deus ministra na minha mente, que é Jonas e Daniel. Daniel a gente passou pela leitura já, anual, e o Jonas a gente está entrando. Então o Senhor ministrou muito sobre Daniel, mas eu quero ficar com o Jonas para que a gente possa ver, comparar um com o outro. Cada culto é uma oportunidade. Diga oportunidade. Olha, qual a oportunidade? A oportunidade de você ser transformado. Posso para mim? Então a sua mente ela tem que estar atenta àquilo que a palavra está sendo dada. Quando a Bíblia é aberta e a palavra é dada, o Espírito Santo se move. Glória a Deus por isso. Ele se move. E quando nós então venhamos entender Cristo na nossa vida, Cristo, Ele quer desatar na sua vida, Ele quer fazer com que você supere toda e qualquer tempestade. Porque quando o texto diz que essa tempestade ela é tão forte sobre a vida desses homens, envolvendo o profeta, que o barco em que eles estavam ao ponto assim de se despedaçar. Quer dizer, se o único lugar que eles tinham para conservar a vida se despedaçasse, aqueles homens todos iam morrer todos afogados. Então eles estavam à beira da morte. O que o Senhor quer? Quem é Cristo na nossa vida? É aquele que nos faz superar toda e qualquer tempestade. Só que aí, essa questão da tempestade, quando o Senhor foi ministrando no meu coração essa palavra, Ele falou sobre o juízo. Diga comigo, juízo. E quando nós olhamos o juízo de Deus, normalmente a gente tem a tendência de achar algo ruim. É ruim. O juízo é ruim. O juízo de Deus é ruim. Pois é, o juízo de Deus não é ruim. O juízo de Deus é a definição daquilo que o Senhor vai te fazer para você prosperar. Posso para mim? O maior e o melhor juízo que nós vamos ter é no arrebatamento. Porque arrebatamento assim, é irmos para a vida eterna e não ter lá mais sofrimento na nossa vida. Acabou o sofrimento. Quando é que vai acontecer? Como que vai acontecer? Qual é o processo para acontecer a nossa salvação? É um juízo de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que são salvos, eles terão uma vida eterna com o Senhor. E aqueles que não forem salvos, vão ter uma vida no inferno. Dá para entender? Então o juízo, ele tem consequências diferentes. E o que vem depois? O que vem movido dentro dos pequenos juízos que sofremos na nossa vida? É que se você estiver errado, você vai sofrer. Se você estiver em comunhão com Deus, o Senhor vai te guardar, vai te proteger. Então, dentro do juízo, você pode viver uma punição, você pode viver uma misericórdia e você pode viver um milagre. Como é que se levanta os testemunhos? Um milagre. O que é um milagre? Você está debaixo de uma tempestade. Parece que a sua vida vai despedaçar. Só que você é cristão, posso falar amém? Você é temente a Deus. E aí o Senhor vem e te abençoa numa tal graça que você sai dessa tempestade dando testemunho. Glória a Deus por isso. Agora, quando é o cristão que comete erros, ele é cristão, mas ele comete erros. Ele não é um filho do diabo. Ele não está ligado a Satanás. Mas ele comete os seus erros, os seus desvios. E no momento que ele comete os seus desvios temente a Deus, ele não vai construir um testemunho. Mas ele vai ter uma oportunidade de arrependimento. É quando nós expressamos a misericórdia. Quando a gente está debaixo de uma tempestade, a gente sofre o dano, e a gente meio que sobrevive. E aí a gente olha para Deus e fala, Senhor, obrigado pela sua misericórdia, porque era para eu me arrebentar agora. Eu não tenho um testemunho para contar, mas eu sobrevivi.
A sobrevivência é para aqueles que não fazem corretamente, mas têm o temor do Senhor. Então eles têm a misericórdia. Então você pode ser plenamente abençoado pela graça, você pode viver pela misericórdia, ou aqueles que decidem adorar o diabo e vão sofrer o juízo completo do Senhor. Então o juízo em si para o cristão é uma bênção, só que nós precisamos estar posicionados. Amém? E quem é que recebe misericórdia, irmãos? Todos aqueles que estão errados, todos os que estão doentes, todos aqueles que não conseguem compreender a vontade do Senhor sobre a sua vida e fazem de forma errada. Se nós pegarmos, por exemplo, a mulher pega em adultério, e nós tratamos disso há poucos cultos atrás, entendam, aquela mulher naquele momento estava destruindo uma família, porque ela estava se relacionando com um homem casado. E dentro da lei de Moisés, assim, se essa mulher está destruindo família, então ela tem que morrer apedrejada publicamente. É uma execução. Uma ordem dada por Deus a Moisés para que isso acontecesse. Mas quando nós estamos diante de Cristo e na sua graça, Ele então olha para aquela mulher e Ele enxerga na alma daquela mulher um verdadeiro arrependimento. Posso ver amém? Porque se ela não se arrependesse, não haveria graça. Ali, aquela mulher sofre uma graça. Ela não sofre a misericórdia, irmão. Ela sofre uma graça. Porque ela se arrependeu naquele momento. Naquele processo, ela se arrependeu. E naquele momento, então, ela teve uma oportunidade de ser resgatada. E qual que é o nosso papel hoje na igreja? É estarmos na presença do Senhor, posso falar amém? E estender a mão para aquele que está doente. Estender a mão para aquele que está enfraquecido. Estender a mão e trazer ele para perto do Senhor. Agora, quando você estende a mão para o doente, quando você estende a mão para o fraco, quando você estende a mão para o pecador, que ele pega na sua mão, o que você tem que entender? Ele está no erro. Ele está no erro. O doente espiritualmente é o que está no erro. Ele está no erro. Mas de alguma forma ele se aproximou de você. Então se ele se aproximou de você, se essa pessoa se aproximou de você, então há uma grande oportunidade da palavra de Deus entrar no coração dessa pessoa e ela ser transformada. Então o que é a igreja? O que é o culto? O culto é uma oportunidade extrema. O Senhor nos trouxe aqui, amém? O Espírito Santo trouxe cada um de nós aqui. E nós estamos com mais uma oportunidade de entendermos a palavra do Senhor e recebermos um pouco mais do Senhor. Aí eu pedi ajuda do Caleb. Traz para mim, por favor, Caleb. Algo bem simples, tá? Eu tenho aqui... Como é que chama isso aqui, Danilo? Mas é o quê? Tomada. Macho, esse aqui? Fêmea. Tenho tomada macho e tomada fêmea aqui. E eu preciso passar corrente nessas tomadas, né? Fazendo a parte elétrica, né? Se eu pegar essas duas tomadas fêmeas e quiser pôr energia na minha casa, eu consigo conectar? Consigo? Vai passar energia? Mas se eu pegar então os dois machos, os dois machos, eu consigo, até de repente aqui, se eu pegar uma faísca aqui, mas ele vai ficar firme, sim ou não? Para passar energia, o que eu preciso? Eu preciso, dentro da elétrica, se você pegar um eletricista e você falar para ele, olha, eu preciso passar energia por essa tomada. O rapaz que for contratado, ele vai dizer, você vai precisar de uma tomada fêmea e uma tomada macho. E aí quando você então fizer lá a sua energia, que você vai precisar desses dois componentes, em que você encaixar o macho com a fêmea, vai passar corrente, não vai?
Sim ou não? Preste atenção no que eu vou dizer a você. Quando eu digo que isso é tomada, quando eu digo que, sei lá, isso aqui é um porta-óculos, quando eu digo que isso aqui é um copo plástico com água, quando eu digo nome, o nome é uma necessidade de linguagem. Você fala o nome para que haja uma comunicação. Você sabe que o próprio nome de Deus, diante da tradição judaica, é tão santo dentro da tradição judaica, que o nome do Senhor não tem vogal, só tem consoante, porque o judeu, ele teme pronunciar o nome de Deus. Se a gente for então estudar o nome de Deus, nós não poderíamos falar o nome de Deus. Então o tetragrama, que é as consoantes, 4 consoantes, que dá pronúncia, uma pronúncia próxima a Yahvé, porque não tem consoante, de tão puro que é o nome do Senhor e poderoso. Mas é um nome, eu preciso dar um nome. Moisés, diante do Senhor, ele diz para o Senhor: Senhor, o Senhor está me mandando para uma missão, mas se me perguntarem quem é o Senhor, eu vou dizer o quê? Então Moisés tinha necessidade de responder a uma pergunta que é a comunicação. Quem é você? Você dá um nome. Nomes. E a palavra do Senhor é muito clara nos nomes. Agora, quando no momento, no tempo de hoje, alguém na sociedade vem dizer que macho menstrua, hoje tem uma linguagem que macho menstrua. Eu falo, mas como macho menstrua? Porque é a mesma coisa que eu tentasse fazer, passar energia, e não passa. Não, existe a fêmea que é macho. Mas se a fêmea é macho, como que eu vou passar energia? Se eu falasse para um eletricista, falasse assim, eu preciso passar energia, eu tenho 2 tomadas lá para passar energia. Mas você tem o par, fêmea e macho? Eu falei, não, eu tenho 2 fêmeas. Não, você precisa de um fêmea e macho. E se eu brigar com o eletricista, fala, que isso, cara? É só você conectar ali, é que eu tenho uma fêmea que é macho, e tem uma fêmea, então dá certo. Não dá. Você pode ficar tentando que não vai dar energia. Mas por que se debate tanto isso? Por quê? Porque estão mudando os nomes. Estão mudando os nomes. O que você precisa entender é que este mundo está mudando o nome. Eles estão mudando, eles estão pegando e mudando, eles estão dando nomes. É como se pegasse esse copo e falasse, gente, a partir de hoje não é mais plástico. Isso aqui é vidro. E aí vai chegar uma hora que se a gente pegar um copo de plástico e falar que é vidro, eles vão falar, não, isso não é. Se eu pegar um copo de plástico e falar que é plástico, eu falar, não, isso não é plástico, isso é vidro. É o que está acontecendo hoje. Eles estão mudando os nomes. Mas nós sabemos o que é ser um homem e o que é ser uma mulher. E aí, nós estamos debaixo de uma tempestade, de desconstrução daquilo que é o cristão. E eles estão colocando isso goela abaixo. E o que acontece? Vai vir o juízo de Deus. E quando o juízo de Deus vier, ou o juízo de Deus encontrar o cristão, o que vai acontecer? O cristão, vamos colocar o ser humano, o que pode acontecer com o ser humano que entrar no juízo de Deus? Ele pode ter 3 consequências. Se ele realmente entregar a sua vida a demônios, ele vai para o inferno. Consegue entender o que eu estou dizendo? Agora, se ele for um cristão desviado, um cristão que ele é até cristão, mas ele tem um pezinho lá, tem coisas que ele vai fazer que não agrada a Deus. Se o coração desse cristão for tocado pelo Espírito Santo e quebrantado, e ele entender que ele tem que se corrigir, posso vir amém? No momento que ele fala assim, Deus, eu preciso me corrigir, eu estou errado, ele vai então receber a misericórdia do Senhor e uma oportunidade. Agora, aquele que busca a Deus verdadeiramente, que tem um arrependimento genuíno, ele sai de uma situação como um testemunho vivo.
Agora, como é que nós vamos alcançar este processo, irmãos? A gente só consegue alcançar esses processos se nós entendermos que o Senhor está conosco na bonança ou na tempestade. É preciso gerar confiança. É preciso aprender a ser movido por Deus e não pelas emoções. É preciso mover, porque quando você tem certeza de quem você é, você pode estar no pior dia, mas você sabe quem é o Senhor na sua vida, e você sabe como você tem que ser. Por isso que eu venho até vocês no dia de hoje, com 2 profetas na minha cabeça. E para eu entrar daquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração com relação ao profeta Jonas, eu preciso falar do profeta Daniel. Porque o profeta Daniel, ele dá um banho em Jonas. Porque quando Daniel é colocado contra a parede diante de homens, chega um momento que Daniel vai passando pelos reinos, chega um reino, num determinado dos reinos que ele está, que aqueles que estão junto com ele, dentro da administração daquele reino, falar, esse cara aqui, ele está sobrando, a gente precisa arrancá-lo do nosso meio. Então eles criam leis, ei, preste atenção, eles criam leis para prender Daniel, criam leis para prender Daniel, e eles prendem, prestem atenção, quanto mais nos lugares de autoridade essa gente estiver, mais nós seremos espremidos. E Daniel foi espremido. Ele foi acusado, foi pego em flagrante diante da lei do momento. E ele foi então denunciado, foi processado, ele foi então julgado culpado e ele foi condenado. E por todas essas fases, a palavra do Senhor diz que quando ele entendeu o que estava acontecendo com ele, ele tinha o seu devocional com Deus. Posso falar amém? E aí o Senhor diz então que ele abria a janela, como ele tinha o hábito, e ele orava 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, e orava em voz alta, ao ponto das pessoas ouvirem e falarem, esse cara não está sendo processado, ele não sabe que se pegarem ele orando, ele está complicando a vida dele, mas ele não abriu mão daquilo que é a presença de Deus. E aí, quando nós vemos ele, então, ser executado, que a execução desse homem é entrar dentro de uma cova com leões famintos, passa-se a noite, ele passa a noite dentro dessa caverna, trancado com esses animais. E esses animais são colocados nessa caverna sem serem alimentados. De repente passa na sua cabeça, não, os animais estavam muito bem alimentados, por isso que não avançaram sobre Daniel. Não, a punição tem que colocar animais com fome. Quantos dias será que esses homens deixaram esses animais sem comer? E aí colocaram Daniel ali como alimento. E isso que você precisa entender. Deus então veio com o seu juízo sobre o profeta Daniel. Os homens o condenaram, mas Deus veio sobre o juízo. Há uma tempestade sobre a vida de Daniel, como na vida do profeta Jonas, e Daniel também estava a ponto de ser literalmente despedaçado. Com relação ao profeta Jonas, está falando do navio que pode ser despedaçado. Com o profeta Daniel, ele está a ponto de ser despedaçado. Amanhece o dia, imagina o que acontece durante toda a noite, e durante o dia, quando vão verificar se ele estava morto, ele estava vivo. Os animais não tocaram nesse homem. Como isso? Como que você explica isso? Se não a presença de Deus, do Deus que você carrega, do Deus que você serve. É do Senhor, é desse Deus que tem misericórdia dos momentos que você erra e derrama graça no momento que você acerta. Mas o Senhor, Ele nunca vira as costas para você. Posso falar amém?
E como somos então luz e testemunho do Senhor, nós não podemos virar as costas para o outro. Porque o Senhor, se o Senhor que é Senhor não vira as costas, quem nós somos como servos do Senhor virar as costas para alguém? Então precisamos estar sempre buscando o outro. E Daniel então, ele sai dali ileso, irmãos. E dentro desse texto diz que quando então dá uma reviravolta, o rei então muda a lei por causa do milagre. O rei muda a lei por causa do milagre. E aqueles que perseguiam Daniel, então vira-se, os acusadores são condenados. A palavra do Senhor diz que junta-se aqueles que são os acusadores de Daniel com suas famílias e tudo que eles têm. E quando eles vão sendo lançados na cova, a palavra do Senhor diz que eles mal foram colocados lá dentro, eles já eram despedaçados. E você precisa entender a diferença daquele que serve, daquele que não serve ao Senhor. Amém? Você precisa entender quem é você em Cristo. Então Daniel, ele descobriu algo que nós precisamos descobrir hoje. Porque nós estamos sendo exprimidos hoje. E hoje o mundo é uma caverna. Hoje o mundo, os leões estão aí, ó. Nós estamos dentro de uma caverna que é o mundo e os leões estão aí. E nós precisamos entender como que nós estamos dentro da caverna. E uma das coisas, né, conversando, não sei se com o Jefferson ou com o Danilo, mas uma das coisas que estava conversando com eles, quando o Senhor começou a ministrar a respeito disso, é que se você, Daniel sozinho na caverna, hoje nós estamos todos dentro da caverna. Então se você vê um cristão sendo despedaçado, não duvide de Deus na tua vida. Porque se esse cristão que diz que é cristão foi despedaçado, é porque esse cristão, ele errou de uma tal forma que não teve mais jeito. Mas não significa que Deus deixou de ser Deus. Não importa a tempestade que você possa passar, Deus é contigo. E o céu está aberto. Dê uma salva de palmas ao Senhor por isso. Pode ser mais forte. Diga glória a Deus. O que você precisa? Desejar o Senhor. E aí sim, aí eu fecho com o profeta Jonas. Que aí o texto diz assim, verso 1. Se puder me acompanhar, verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amital, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vamos parar aqui no verso 2. Deus falou com o profeta Jonas. Amém? Diga comigo assim, repita comigo, diga, Deus fala comigo. Amém? Deus fala com você. Você pode ouvir de Deus como Daniel, você pode ouvir de Deus como Jonas. Você pode ter certeza que quando Daniel ouviu de Deus, ele se submeteu totalmente a Deus. Agora Jonas, ele vem muito mais próximo à nossa dificuldade de viver pela graça. Por quê? Porque quando Jonas ouviu de Deus, ele ouviu de Deus. Deus disse assim, disponha-se e vá até Nínive. Quando ele ouviu de Deus, dentro do humano Jonas, falou, essa gente não merece. Dentro do humano Jonas, ele disse assim, essa gente não merece. Eu sou temente a Deus, eu creio em Deus, eu sirvo a Deus, mas ir lá falar com essa gente, eu não vou. Por quê? Porque ele olhava essa gente como gente que tinha que ir para o inferno. Consegue entender o que eu estou dizendo? Quando você olhar um outro ser humano, e você desejar que o outro ser humano vá para o inferno,
Você precisa entender a misericórdia do Senhor. Porque o inferno, ele é uma consequência do juízo. E nós não temos autoridade para juízo. Posso ouvir amém? Você não tem autoridade para juízo, irmão. Quando você começa a ter juízo sobre um ser humano, cuidado. Porque se você tiver juízo sobre um ser humano, você pode estar fazendo um papel que não é seu. Qual que é o seu papel sobre o outro ser humano? É misericórdia, é de intercessor. É de orar pelo outro. É de estar com a mão estendida para que o outro venha para a presença do Senhor. E Jonas, ele olha a situação e fala, eu não vou obedecer. Claramente Jonas fala, eu não vou obedecer ao Senhor, eu não vou. Por quê? Porque havia dentro dele emoções, motivações que levavam a ele a não desejar ir. Um conflito interno na vida desse homem, diante de um plano de Deus. Irmãos, quem somos nós para questionarmos os planos de Deus? O que nós precisamos? Ouvi do apóstolo René, há umas ministrações atrás, alguns meses atrás, nós temos que levantar as mãos para os céus porque nos convertemos. Ouviram amém? Mas nós temos que continuar nos convertendo para podermos cumprir a vontade do Senhor. Jonas não queria cumprir a vontade do Senhor, e ele colocou em risco toda uma tribulação, porque as pessoas que estavam dentro daquele navio não tinham nada a ver com a desobediência desse profeta, e ele põe em risco essas pessoas. E aí, quando o texto vai seguindo, que chega um momento que o capitão do navio encontra ele num canto dormindo e fala assim, rapaz, a gente está numa tempestade violenta aqui, o barco está para se arrebentar, nós vamos morrer todo mundo aqui, tem alguma coisa errada com você, cara, como é que você consegue dormir debaixo dessa coisa toda? É porque ele sabia quem ele era e ele sabia o Deus a quem ele servia. E aí ele confessou para o comandante, o capitão, falou assim, o problema disso tudo sou eu, porque eu estou desobedecendo. Quando você desobedece a Deus, a tempestade que está sobre a sua vida atinge os seus. Dá para entender o que eu estou dizendo? Se você provoca a tempestade, se conserte com Deus por tua vida e pela vida da tua casa. Agora, se vir uma tempestade contra você e você está em santidade, fique em paz, porque Deus é contigo, isso não vai tocar a tua vida. Não provoque a ira do Senhor. Esse profeta provocou a ira do Senhor. E aí ele ia morrer, irmãos. E o que é esse peixe grande que aparece? Esse peixe grande é a misericórdia do Senhor. Porque Jonas não disse para... Imagina Jonas naquela tempestade violenta e Deus fala assim, e aí, você vai para Nínive ou não? Eu falei, não vou. O Senhor não permitiu que ele morresse. Consegue entender o que eu estou dizendo? O Senhor então faz com que um peixe o engole. Quando o peixe engole ele está ainda na tempestade, está dentro daquele animal, né? Mas ele está vivo. Misericórdia. Foi a misericórdia. Existem situações na nossa vida que a coisa não desaba, irmão. Não é porque você fala assim, tem algumas frases, né, que a gente ouve muito. Irmão, você não vai consertar isso na sua vida? Eu sei, Deus já falou para mim que eu preciso consertar isso na minha vida. Eu já sei que eu estou errado, eu sei que eu não posso fazer isso. Mas Deus sabe do meu coração. Ele sabe que eu sou falho, sou pecador, quando puder eu vou sair disso, né? Não se arrepende e acha que o fato de ter assim um escape, de falar assim, rapaz, quase que eu fui hoje, pela misericórdia do Senhor eu estou vivo.
É como se fosse um milagre, um testemunho. Não é milagre, não é testemunho. É que Deus, na sua infinita misericórdia, está dando mais uma oportunidade para sair desse embaraço, para sair dessa situação. A gente vai então percorrendo o profeta Jonas e a gente vai entender que ele se arrepende. Esse homem é duro de coração, irmãos. Se você vai vendo como que Deus vai tratando esse homem, se você vê a história dele, ele vai cumprir a vontade de Deus. Mas sabe aquele cara que vai, mas não está totalmente dentro daquilo? Sabe quando ele não vê alternativa e ele vai sendo quebrado por Deus? Deus tem algo na vida desse homem porque é filho de Deus. Deus trata o filho dele como ele quer. Quem somos nós para questionar a forma como Deus trata cada um? Mas se você olhar o profeta Jonas, ele vai sendo quebrado por Deus e Deus não desiste dele. E até lá depois que ele sai pela rua, que ele fala, porque ele tem autoridade. Entenda que você tem autoridade. Esse homem tem autoridade. Então ele fala, e não é que o povo se arrepende? E ele não fica feliz com isso? Ele não fica feliz. Sabe o que é você falar e um povo alcançar salvação e você ficar chateado? Falar, e não é que eles alcançaram salvação? Por isso que eu não devia ter vindo. Porque ele não queria que essas pessoas fossem salvas. E Deus teve que tratar esse homem, porque o coração dele era endurecido. O que nós precisamos então olhar, quando a gente olha para Jonas e para Daniel? Daniel é um profeta entregue ao Senhor, pronto para pagar o preço. Posso falar amém? Jonas teve que ser tratado para cumprir a sua chamada. E nós hoje, nós precisamos saber quem somos em Cristo também. Essa linguagem, né? Macho e fêmea, não é só na energia, irmão. Não é só na parte elétrica. Se quiserem, como é que fala? Focinho de porco. Se quiserem chamar isso aqui de focinho de porco, né? Até explicar que tomada não é focinho de porco, né? É focinho de porco. Falar, se você quer chamar de focinho de porco, o que eu posso fazer? Mas é tomada. Põe lá o macho no focinho do porco para ver se tem energia, pelo amor de Deus. Então a gente tem que ficar naquilo que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando você liga, você tem energia. Glória a Deus por isso. Amém.